Este empreendedor usou a arte para ilustrar tênis, dando ao calçado estilo próprio e único. As peças bombaram nas redes sociais e caíram no gosto de jovens, esportistas e celebridades. Hoje, o negócio dos sonhos é a TND Sneakers, que surge na Zona Oeste de São Paulo para conquistar clientes em todo o país. Meu nome é Thiago, sou paulista, nascido aqui em São Paulo mesmo, e minha profissão hoje em dia é customizador de tênis, trabalho com arte. A escolha pelo nome TND Sneakers foi uma homenagem que eu fiz para minha filha mais nova, que é a Tereza, para minha esposa e minha sócia, que é a Nicole, e para minha filha mais velha, que é a Dudinha. Então se tornou essa sigla TND. Então, cara, como surgiu a marca TND foi uma dificuldade financeira também, né? Foi uma oportunidade, né, que apareceu aí, porque eu trabalhava numa empresa quase há 10 anos, e nesse meio tempo a empresa começou a atrasar salários, né? E a gente tinha, eu e minha sócia Nicole, tínhamos a Dudinha, né, que é a minha filha mais velha, ela já tinha 2 anos, e a gente estava já com a TT também, que era recém-nascida, que é a Ana Tereza. E nesse meio termo a gente começou a ficar meio preocupado, questão de grana, né? A minha esposa, a Nicole, a minha sócia, ela trabalhava num serviço público, mas só que a renda não estava batendo muito por conta dos atrasos de salário que eu estava tendo. E eu comecei a arriscar em algumas outras coisas. Antes dos tênis eu comecei a vender doce, vender roupa, mas só que não deu certo. E nisso eu tive essa ideia, né, que eu acompanho muito basquete. E eu via que os jogadores de basquete, eles jogavam com tênis customizado, com desenho e tal, né? E eu tive essa ideia. Meu primeiro tênis que eu customizei, eu comprei um tênis, né, num site de desapego, um tênis branco, e um tênis bem velhinho, e eu fiz uma restauração, né? Deixei o tênis bem novinho, né? Comprei alguns materiais que nem eram os próprios materiais que a gente usa hoje, são adequados, né? E eu fiz essa restauração e as pessoas mais próximas começaram a perguntar como que eu fiz, se eu poderia fazer no delas, eu fazia, né? Cobrava valores mínimos assim, e começou a aparecer bastante gente, fora as pessoas próximas, né? Nessa questão do boca a boca, as pessoas iam falando, e começou, né, a surgir bastante cliente assim, né? E eu trabalhava na empresa, né, ainda, e trabalhava também com os tênis. Então assim, eu levantava às 4h30 da manhã para ir trabalhar, que eu trabalhava na Moca, né? Era na Zona Leste e eu morava na Zona Norte. Para chegar na Moca às 7. Levantava às 4h30 para chegar às 7 no meu serviço. E eu saía lá do meu outro serviço lá, que era na empresa, saía de lá às 4h30 da tarde e chegava em casa às 6h30, 7. E nisso eu chegava e já ia trabalhar com os tênis. Eu trabalhava com os tênis até umas 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Então, normalmente eu dormia 2 horas por dia, né? No começo era bem cansativo, mas só que foi. E isso eu fiquei nessa pegada durante mais ou menos uns 3 anos, né? Trabalhando dessa maneira. E foi em 2017, a empresa lá faliu, né? A gente mandou embora sem direito nenhum, sem nada, mas só que nisso eu já estava dando andamento na empresa, né? Na TND. Então, eu comecei a dar foco mais na TND, a partir de 2016, 2017. Então, hoje em dia a gente tem um ateliê
né? Um ateliê já próprio nosso. E tem alguns colaboradores que trabalham com a gente, né? Que é financeiro, criativo, marketing, né? Então a gente já tem uma estrutura legal para isso. Então hoje em dia a gente trabalha já com mais ou menos uns 6 colaboradores aí. Então as dificuldades, cara, que a gente teve no começo foram sempre as mesmas que de qualquer empreendedor assim que está começando, né? Que é a questão de material, que a gente não sabia o que ia ser usado, né? O adequado, né? A questão também de referência, que não tinha referência no Brasil de tudo, material, pessoas que faziam esse serviço, não tinham, né? Então a gente meio que foi caçando aos poucos assim. A gente olhava muito no YouTube, né? Nem falando inglês, a gente tentava traduzir lá para ver o que era. A gente tentava, eu e a Nicole, traduzir os textos lá para ver quais materiais eram, onde comprava, que lugar comprava, né? Então no começo foi bem difícil nessa questão dos materiais e na questão também de ganhar o público, né? Que é uma coisa que ninguém acreditava. Até dentro da própria família é uma coisa que ninguém acreditava e tipo, tinha gente que tirava sarro, né? Que não achava legal, que não concordava. Porque a gente veio numa criação que normalmente nossos pais não eram empreendedores, né? Então tem aquela questão de tem que trabalhar num serviço registrado e tal. Então a gente foi nessa, a gente foi meio que na contramão, né? Então, como a gente era novo no negócio, né, cara, então era bem difícil a questão de conseguir gerir uma empresa. Eu era zero, né, zero total, assim, de conhecimento na questão de empresa. Tinha questão de comprar, comprar uma matéria-prima, né, questão de importação. Eu não tinha nem conhecimento disso, né, então pra gente foi bem difícil. Então, o início, cara, a gente tem vários empecilhos, né, que deixam a gente crescer, né, no começo. E um deles era a questão de eu querer fazer tudo sozinho, né? Então, aquela questão do eu empreendedor, né? Não quer passar, né, a bola para ninguém. Então, nisso aí a gente começou. Porque dentro da empresa não é só questão de fazer os tênis, customizar os tênis. Tem toda essa questão de a gente entrega um serviço personalizado para o cliente. Então, a necessidade que a gente tinha antes era do quê? De mostrar para o cliente como o trabalho ia ficar antes dele comprar, né, para ele saber bonitinho. Então, a gente contratou um projetista que ele entrega inicialmente uma customização digital, né, um design digital do produto que ele está comprando para ele ver como vai ficar. Então essa era uma das questões que impediam um pouco, porque no começo, às vezes o cliente pedia uma coisa, a gente entregava outra e o cliente meio que reclamava. A questão também no financeiro, a gente tem uma pessoa no financeiro agora, porque a gente recebia, fazia o tênis, fazia a entrega, tem a questão da logística também, tem uma pessoa para logística. Então tudo isso a gente foi colocando durante o andamento da empresa, a gente foi analisando o que tinha que ter mais pessoas dentro da empresa para estar ajudando o crescimento da empresa. Hoje em dia, cara, a TND ela tem um público, assim, tem uma clientela que no caso é bem diverso, assim, né? Porque ela tem aquela pessoa que quer dar um tênis, um presente especial, um presente diferente, uma pessoa especial. Tem aquela pessoa também que quer ela tem um sonho, né, de ter um tênis exatamente do jeito que ela imaginava. Então a gente faz. Aquela pessoa também que tem a vontade de ter tatuagem, mas não tem a coragem de fazer, então ela procura a gente para estar fazendo aquilo no tênis. A gente atende também empresas grandes que a gente tem o trabalho, a gente oferece esse trabalho também de entregar coisas que remetem à empresa, né? Brindes, né? No caso, o tênis, né? É uma coisa bem diferente.
os produtos que a gente oferece, né? O principal é o tênis customizado, né? E nisso, não só o tênis customizado, também tem um design para você ver como vai funcionar o tênis antes, né? Antes de ser confeccionado. E a experiência, né, cara? Que a pessoa vai adquirir ali, tendo contato a partir do atendimento, né? Com um atendimento totalmente personalizado, até a entrega do trabalho, da obra de arte que a gente entrega para ela. Então, uma coisa meio que especial, assim. E é uma experiência, né? Diferente e própria e única, né? Como a gente trabalha no marketing da empresa, da TND, mais pelas redes sociais, né? É o marketing digital. E também o que ajuda bastante hoje em dia a TND no patamar que está é trabalhar com influenciadores, pessoas famosas, que isso também abre portas infinitas para a gente, né? E a questão de conseguir novos clientes é a questão também, né? Elaborar boas fotos, vídeos, né? Que as pessoas gostam bastante de ver como é a produção do tênis desde o começo. Então, isso no boca a boca, e a pessoa vai e compartilha ali e tal. Então, hoje a gente tá conseguindo sobreviver com isso aí. O plano de crescimento da empresa, a gente vai aos poucos, né? Porque a empresa teve uma expansão assim, meio que astronômica, assim, em pouco tempo de trabalho, assim. Então, a gente tem que ir estruturado, indo aos poucos. A gente tem um sonho de ter uma loja, né, só de tênis customizado, ter lojas em outros estados de São Paulo também, né? Isso é um plano futuro, quem sabe, hein? A gente trabalhou também no projeto do aniversário do Ronaldinho Gaúcho, né? A gente fez um tênis específico para ele, o rosto dele quando ele é criança, quando jogava no Barcelona. O Ronaldo Fenômeno também, a gente fez uma chuteira e um tênis, né? Comemorando os 20 anos de Nike dele. Então é bem difícil diariamente, cada dia aparece uma dificuldade. Uma das dificuldades são matéria-prima, né, que são os tênis, que a gente trabalha, a gente corre por nós mesmos. Então a empresa não quer patrocinar, né, não quer dar um apoio, então isso já iria ajudar bastante. E fora também que a arte aqui no Brasil não é valorizada como fora. Então, aos poucos aqui tá engatinhando, o pessoal dá um valor, tem um pessoal, né, uma célula ali que dá um valor legal em arte, né, mas só que é uma porcentagem pequena na questão da arte, assim, de valorizar a arte, assim, em si. Melhorias no negócio, eu acho que é meio que diário, a gente tem que estar vendo isso. Tem que estar se atualizando sempre, andar de acordo com o mercado responde a gente, né? Então, a questão de estar deixando a empresa sempre jovem, cara, porque a empresa não pode ficar estagnada só fazendo uma coisa só. Então, eu acho que é isso que deixa a empresa crescer, né? E deixar, tipo, abrir novos horizontes também. A recepção das pessoas, cara, quando eu comecei a fazer isso, foi uma maneira meio que eu já sentia isso, né? Porque a gente vem de uma família, né, periférica, então normalmente nossa família meio que fala pra gente, não, o certo é você trabalhar no emprego registrado, né, fichado, trabalhar até o resto da sua vida, entrar nesse emprego e morrer nesse emprego. Então veio com um pouco de preconceito e um pouco também de proteção, no caso, né? Porque quando a gente chegou com isso, é uma coisa totalmente nova que ninguém fazia, né? Poucas pessoas faziam no Brasil, e a gente veio assim com uma questão, a gente chegou, né, com isso, apresentando esse trabalho para os familiares assim, com algumas pessoas meio que desconfiando.
mas só que com o tempo elas foram vendo que a coisa foi dando certo. Então, hoje em dia, as pessoas que meio que olhavam de rabo de olho assim, desconfiavam, hoje em dia elas aplaudem a gente de pé e estão sempre junto com a gente. Para nosso nicho de mercado são pessoas que gostam de tênis, é óbvio, e pessoas que gostam de arte. Então, acho que esse nicho aí, ele pode ser bem mais, né, ramificado aí para várias outras coisas. Então, acho que tá só no começo, cara. É uma empresa nova, é uma empresa aí que deu, né, tem uma autoridade legal no mercado aí e pode abrir o ramo para várias outras, né, outras atividades aí também. A maior procura da marca é nas redes sociais, principalmente no Instagram. No Instagram acho que é o nosso maior canal ali de vendas ali. É pelo Instagram ali que a gente começa, que a gente pesca o cliente sempre ali, né? Nos vídeos, nas fotos, né? Nas repostagens dos influenciadores. Então acho que é o principal canal de venda ali da empresa é o Instagram. Cara, nosso diferencial já começa pelo atendimento, né? A gente tem que ter um atendimento bem exclusivo, bem personalizado ali com o cliente, e como é um produto customizado, né? Então o cliente ele quer exatamente aquilo que ele está pensando. Então a gente tem também a questão do designer digital, né? Antes do produto ser confeccionado, a gente tem um projetista que vai fazer aquele projeto exatamente a conversa entre o cliente e o projetista, que vai ter exatamente todas as referências para ele ver como vai ficar antes, né, o projeto. Então, também vai entregar também uma experiência única para a pessoa que está comprando o nosso produto. Que é uma coisa que você não é só um tênis, é uma realização pessoal ali da pessoa, uma coisa que você não consegue comprar em qualquer loja aí. É uma coisa que a gente só a gente consegue entregar para a pessoa. Comecei a fazer alguns cursos, né, depois que a gente viu que a empresa estava amadurecendo legal no mercado, né? Fiz alguns cursos, né, desenho, né, aerografia e também na questão administrativa, né, financeira. A gente contratou também pessoas que são dessa área para a gente ter auxílio, né? Porque quando a empresa vai crescendo assim numa questão tão rápida como cresceu a TND, então a gente estava necessitado de profissionais da área que auxiliasse a gente na questão financeira, administrativa, né? Até de marketing também, porque só a gente mesmo não ia conseguir fazer isso sozinho. Então a gente contratou profissionais para a gente aprender com eles, né? Para hoje em dia a gente estar mais a par de tudo que acontece dentro da empresa. Cara, a gente se sente assim uma empresa pioneira no mercado, nesse ramo, porque quando você fala TND, acho que bastante gente já sabe o que é, já tem conhecimento, né? Eu acho que é uma empresa pioneira, por quê? Porque isso não tinha no Brasil, né? Até no momento que a gente começou, então a gente achou um buraco ali, né? Que não tinha isso, então bastante gente fazia uma coisa que era restauração, então a gente veio com uma coisa totalmente diferente do que as pessoas já faziam. Então a gente veio que é pioneiro no mercado na questão de fazer realismo no tênis, foto, desenho, né? E também as referências que a gente tem, né? Dos influenciadores que a gente trabalha, né? Jogadores de futebol. Então é uma coisa bem pioneira assim da TND. Eu acho que é uma empresa bem consolidada no mercado. Então, quando a gente aprendeu, cara, a gente foi na necessidade, né? Então, não tinha ninguém para ensinar, então a gente que vem lá de baixo, vem lá do guetão lá, então a gente tem que se virar, né? Procurar uma coisa ali na internet, ler alguma matéria, pegar referência que você viu na TV, então a gente foi meio que fazendo isso, meio que autodidata, né? No caso, a gente não teve ninguém ali para ensinar a gente, um professor ali para ensinar desde o começo.
Seria bem fácil, seria bem mais cômodo, né? Mas só que não é. A gente não teve essa oportunidade aí. Então, pra gente tudo bem bem difícil, então foi nessa questão mesmo que sozinho, né? Hoje em dia, atualmente, a gente trabalha com agenda, né? E a gente tem mensalmente, a gente está atendendo em média aí uns 40 a 45 pessoas por mês, né? Então, como é um trabalho totalmente exclusivo, né, e personalizado, a gente tem essa questão de meio que limitar, né, para criar mais desejo também nas pessoas, para não se tornar uma coisa meio que banal assim, alta produção. E também a gente trabalha com as empresas, né, que a gente tem as 40 vagas mensais, né, e tem as vagas também de empresas, que a gente trabalha com projetos com empresas. Então, no caso, são mais ou menos umas 40 pares por mês, né, das pessoas que a gente atende, fora as empresas. O processo de produção das pinturas funciona como? O tênis chega pra gente, a gente pega o tênis, vê o design, né, que o nosso projetista mandou pra gente, analisa para ver quais as áreas vão ser pintadas e, no caso, já começa a gente passando um removedor de verniz, né, uma acetona no tênis para tirar todo aquele verniz de fábrica do tênis, faz o isolamento dele, né? E isso a gente começa a trabalhar com a arte, já que foi já comprada pelo cliente, né, em cima do tênis. Aí a gente vai começar a fazer as pinturas com aerógrafo, pincel, né, fazer os detalhamentos e aí vai seguindo. Cara, a gente já fez vários projetos e projetos meio que astronômicos, né? Pra gente, principalmente. A gente fez ao final do Campeonato Paulista, né? Fez algumas chuteiras para os jogadores, os principais jogadores do Corinthians e do Palmeiras em 2017. A gente trabalhou também no projeto do aniversário do Ronaldinho Gaúcho, né? A gente fez um tênis específico para ele, com o rosto dele quando ele é criança, quando jogava no Barcelona. O Ronaldo Fenômeno também, a gente fez uma chuteira e um tênis, né, comemorando os 20 anos de Nike dele, né. A gente fez também na Copa do Mundo Feminina, a gente trabalhou com a Nike e fez um projeto gigante também, que foi para a Andressa, uma jogadora da seleção, foi uma bolinha, né, que foi feita para ela, e vários outros, cara. A gente trabalhou nos 35 e nos 40 anos da comemoração do aniversário do Nike Air Force, a gente foi chamado também. Pela Mizuno também, comemoração ao aniversário da Mizuno, no Brasil. Vários outros, cara. Isso aí é uma infinidade de projetos especiais aí pra gente. A gente trabalhou também, a gente fez também a chuteira do Pombo, né, do Richarlison, que foi a da Covid, junto com a USP, que ele usou na Olimpíadas. Então foi um dos projetos mais legais que a gente fez também. Ao futuro o futuro da TND eu vejo como expandir mais a empresa, né, dar oportunidade para novas pessoas aí, mão de obra, né, profissão também, que a gente vai estar gerando profissões novas aí para as pessoas que forem trabalhar com a gente. E também consolidar a TND no mercado como uma marca mais valiosa, as pessoas darem mais valor para a empresa, para a marca, né, no caso, na marca TND. Eu almejo isso, eu acho que o futuro da empresa acho que é esse. Cara, a TND pode inspirar novos empreendedores como, cara, acreditando nos seus próprios sonhos, né, correndo atrás, fazendo seu corre legal, sem atrasar ninguém. Então acho que é a maneira mais viável, né, cara? Porque é bem difícil sempre empreender, né? Aqui no Brasil. E é isso.